Antes mesmo que muitas das grandes religiões que conhecemos moldassem o mundo, um povo já observava os céus estrelados sobre o deserto. Contemplava as montanhas imponentes e contava histórias sobre forças invisíveis que governavam a vida, a morte, a chuva e o destino. Essas histórias pertenciam aos Amazai, conhecidos como berberes, um povo antigo, resiliente e profundamente conectado à natureza. Um povo que sobreviveu a invasões e transformações, preservando fragmentos de uma das mitologias mais fascinantes e menos conhecidas do mundo. Diferente da grega ou nórdica, grande parte das crenças desapareceu com o tempo. O que restou são fragmentos, lendas transmitidas oralmente, inscrições antigas e relatos de historiadores que tentaram compreender esse universo espiritual. E talvez seja justamente esse mistério que torna essa mitologia tão fascinante. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens. Deixe seu like e comente qual mitologia você gostaria de ver nos próximos vídeos. Imagine um mundo onde o céu noturno era um mapa sagrado, onde cada tempestade era uma manifestação divina e as montanhas eram vistas como moradas de entidades ancestrais. Os Amazai habitavam uma região vasta, desde o Oceano Atlântico até o Egito, atravessando montanhas e as imensas extensões do Saara. Para eles, a natureza não era apenas um cenário, ela era viva. As montanhas possuíam espíritos e as cavernas guardavam mistérios. As árvores antigas carregavam poder. As fontes de água eram locais sagrados. Cada elemento da paisagem possuía uma dimensão espiritual. No centro desse universo estava Gurzil, uma divindade guerreira, adorada principalmente pelos antigos povos da Líbia. Relatos descrevem Gurzil como uma poderosa entidade, associada à força e à proteção. Sua imagem estava ligada ao carneiro. O carneiro simbolizava vigor, fertilidade e liderança. Em tempos de conflito, tribos buscavam sua proteção antes de enfrentar seus inimigos. Mas Gurzil não era apenas um deus da batalha. Ele representava a capacidade de sobrevivência em um ambiente hostil. A vida no norte da África exigia resistência e coragem. Por isso, os deuses Amazai frequentemente refletiam os desafios enfrentados por seu povo. Enquanto algumas culturas construíam mitologias centradas em cidades monumentais, os Amazai criavam histórias ligadas ao movimento, às caravanas, às tempestades de areia e aos ciclos da natureza. Outro aspecto fascinante dessa mitologia era a veneração dos ancestrais. Para os Amazai, os mortos não desapareciam completamente. Eles continuavam presentes. Em muitas regiões, túmulos antigos tornaram-se locais de respeito profundo. A memória dos antepassados era preservada como parte essencial da ordem espiritual do mundo. Essa conexão entre vivos e mortos criava uma visão muito diferente da existência. A morte não era um fim, era uma transformação, uma passagem. E talvez por isso, muitos rituais fossem dedicados à preservação da memória. Esquecer os ancestrais significava romper um elo sagrado. Ao longo dos séculos, os Amazai desenvolveram uma relação intensa com os astros. O Sol ocupava posição central em muitas crenças. Sua luz garantia a vida. Seu desaparecimento temporário durante a noite criava um ciclo eterno de morte e renascimento. A Lua, por sua vez, regulava os ritmos da agricultura, das viagens e das cerimônias. As estrelas serviam tanto como guias físicos quanto espirituais. No deserto, onde o horizonte parece infinito, o céu se transforma em um templo gigantesco. Muitas crenças nasceram da observação dos corpos celestes. Mas existe um aspecto ainda mais intrigante. Os Amazai acreditavam que o mundo estava povoado por seres invisíveis, espíritos
que habitavam locais específicos, entidades que podiam influenciar o destino humano, forças que não eram necessariamente boas ou más. Elas simplesmente existiam, como o vento, o fogo e a chuva. Muitas histórias descreviam encontros misteriosos em cavernas isoladas ou montanhas remotas, onde viajantes sentiam presenças impossíveis de explicar. A influência da mitologia Masai não ficou restrita ao norte da África. Eles entraram em contato com fenícios, cartagineses, romanos, gregos e egípcios. Deuses foram associados a outros deuses. Rituais foram adaptados. Histórias se misturaram. Mas mesmo diante dessas influências, muitos elementos originais permaneceram vivos. A conexão com a terra, o respeito pelos ancestrais e a sacralidade das montanhas, o poder dos astros, a presença constante dos espíritos, a fascinante herança de um povo que nunca esqueceu sua alma. Tudo isso continuou fazendo parte da identidade espiritual Amazai. Talvez porque essas crenças não fossem apenas religião. Elas eram uma forma de compreender o mundo, uma forma de sobreviver, uma forma de manter a ligação entre passado, presente e futuro. Os antigos contadores de histórias desempenhavam um papel fundamental nessa preservação. Ao redor de fogueiras, sob céus repletos de estrelas, transmitiam narrativas que explicavam fenômenos naturais e mantinham viva a memória coletiva. Essas histórias não pertenciam a livros, pertenciam às pessoas. Cada geração recebia a responsabilidade de preservá-las. Foi justamente essa tradição oral que permitiu que fragmentos da mitologia Masai chegassem até nossos dias. Mesmo quando impérios surgiam e desapareciam, mesmo quando novas religiões se espalhavam pela região, as histórias continuavam sendo contadas, porque histórias possuem um poder extraordinário. Elas atravessam o tempo. Quando observamos a mitologia Masai hoje, percebemos algo profundamente humano. Ela não fala apenas de deuses, fala de sobrevivência. Fala da relação entre seres humanos e natureza. Fala da necessidade universal de encontrar significado em um mundo imprevisível. Quem somos? De onde viemos? Quem controla o destino? Os Amazai buscaram respostas observando o céu, escutando o vento e respeitando os ciclos da natureza. Hoje, ao explorarmos essas histórias esquecidas, estamos recuperando uma parte da memória da humanidade. Os deuses podem mudar, os impérios podem cair, mas a necessidade humana de criar histórias para explicar o universo continua viva. Se esta jornada despertou sua curiosidade, então inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens. Ative as notificações para nossas próximas explorações. E enquanto o vídeo termina, imagine por um instante o silêncio do Saara durante a noite. As estrelas brilhando acima das dunas. O vento atravessando a escuridão. E em algum lugar, além do horizonte, os ecos distantes de histórias antigas que se recusam a desaparecer. Histórias que sobreviveram ao tempo. Histórias que ainda esperam para ser contada. E até lá, te vejo nos próximos vídeos.